A gente vai começar a falar de que tudo que você procura ter na tua vida está a um passo da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquele lugar confortável, aquele lugar quentinho, aquele lugar que não dá vontade de sair. Não tá tão bom, mas tá gostosinho, tá confortável. Por isso que chama zona de conforto. Tá confortável, sabe? Você fala, não vou me arriscar não. Sabe o famoso, tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, mas tá bom. Eu tenho minhas clientinhas, eu tenho meu acervo, as coisas não estão indo bem. Mas tá bom, tem gente que tá pior do que eu. Esse é o pensamento de quem tá paradinha ali, confortável, quentinha, tá no morninho da zona de conforto, né? Mas saiba que aquilo que você quer, que aquilo que você almeja, aquilo que de vez em quando fala, mas a minha loja podia ser maior. Mas eu podia ter mais festas por mês. Eu queria trabalhar num estilo maior de festa, ou mais afetiva, ou com um estilo bem próprio de trabalhar. Mas isso dá trabalho, dá. Mas tem que fazer novo portfólio. Tem. Eu não sei vender, então eu vou ter que aprender a vender. Tem. Minha precificação, eu sei que eu não tenho lucro no meu negócio, mas a gente tá levando. Para aprender, dá trabalho. Para aplicar, dá também. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que às vezes aquilo que a gente quer tá a um passo desse lugar quentinho que a gente tá agora, desse lugar seguro. A zona de conforto, ela ilusoriamente, ela nos transmite segurança. Parece que ali é o lugar, é o nosso porto seguro. Mas não necessariamente. Se você tá numa situação similar a essa, tá ruim, mas tá bom. Eu quero mudar, mas eu acho que eu não quero fazer o que eu tenho que fazer para mudar. Então, senta, pega a sua água, seu café, seu chá, seu vinho, que agora a gente vai começar a conversar, né? Porque, gente, não correr riscos, não arriscar, parece uma opção muito confortável. Porém, sem desafios não existe nem mudança, nem crescimento e nem evolução. Não existe o andar para frente se você não sair do lugar que você tá hoje. E às vezes dar o primeiro passo dói. Por isso que depois a gente fala, né, que logo depois da zona a zona de conforto vem a zona do medo. Porque quando a gente fala, eu vou tentar, eu quero crescer, eu quero mudar, dá um medo. E o medo é bom. A gente acha, eu até falo, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mas falando sério, o medo é bom. Por que o medo é bom? Porque o medo nos protege. Né? O medo garante, digamos, ter medo faz com que a gente tome mais cuidado, se proteja e garante o quê? A nossa sobrevivência, né? Mas esse medo, ele não pode ser grande a ponto de te paralisar, porque o medo também te paralisa. Quando a gente se vê numa situação que a gente quer mudar, que a gente quer evoluir, que a gente quer crescer, mas a gente não vai, a gente não dá o primeiro passo, é porque a gente entrou na zona do medo. E a zona do medo acontece duas coisas. Ou a gente paralisa e a gente fica estático e a gente não faz nada. Então imagine lá, você tá num local e chega um leão na tua frente. E o medo é tão grande que você paralisa na frente do leão e você não consegue nem correr, nem subir em cima de uma árvore, você não consegue fazer nada. Muita gente na área de festas tá assim. Ela percebeu que as coisas não estavam boas, ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe que ela precisa se capacitar, mas ela tá na zona do medo e ela tá paralisada, né? E dentre esse momento da zona do conforto e da zona do medo, do receio, da paralisia, quase que esse evento, o Viver de Festas na Crise CRI, não acontece. Quase. Por muito pouco. Na verdade, eu cheguei a tomar a decisão de não fazer. E depois eu voltei atrás, aí eu tomei a decisão de fazer. O que aconteceu, gente? Todo evento que eu invento de fazer me tira da rotina, me tira da zona de conforto. Mas via de regra, me tira da zona do conforto, me leva para a zona do medo, mas depois eu já passo para as próximas fases, que é a zona de aprendizagem e de crescimento, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas dessa vez eu dei uma travada na zona do medo. Por quê? Eu marquei o evento,
eu comecei a divulgar o evento, eu comecei a fazer anúncio do evento. E aí a gente viu um movimento de mercado de tudo fechando de novo. De lockdown, de fase roxa, que a gente nunca tinha entrado até então. Eu nunca tinha vindo falar numa live de fase roxa. Eu nunca tinha vindo falar de barreira sanitária, de lockdown, de fechamento geral, que é como a minha cidade, por exemplo, tá vivendo agora. A gente tá trancado literalmente dentro de casa. Eu não tenho ido nem caminhar no condomínio esses dias. Vocês podem ter percebido que eu não tenho feito mais stories de caminhada. Nem caminhar no condomínio eu não tenho ido esses dias, porque tá tudo fechado. E diante desse cenário, eu falei, como é que eu vou falar de festa? Como é que eu vou abrir as inscrições do curso? Como é que eu vou falar se o mercado tá dizendo fecha, 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 fecha? E aí, eu falei, como que eu vou falar de comemoração e tal? Aí eu parei, refleti, e aí eu confesso pra vocês, esse momento de medo, de receio, me segurou. E eu fiquei uns 2 dias repensando, sabe? Mas eu parei, refleti, pensei prós e contras e eu percebi, algo me disse que fala assim, você tem que fazer. Você tem que fazer, independentemente da situação. Porque junto com esse momento super complexo que a gente está vivendo, tem um monte de família precisando de um pouco de conforto. Tem um monte de família precisando de um pouquinho de alegria. E você pode ser um pouco dessa voz no mercado, incentivando de alguma forma, com todas as seguranças e regras estabelecidas e tudo mais, junto a esse mercado, para essas pessoas que te acompanham, que te ouvem e coisa e tal, levarem um pouco de alegria para isso. Então, que seja um escapezinho, que seja um pouquinho, a pontinha de alegria para essas famílias que estão passando por tudo que eu estou passando com a minha família, o que vocês estão passando na família de vocês. E aí, eu sempre quis ser essa voz junto às empreendedoras de festas, né? Eu falei, tá aí, essa é a oportunidade que você tem, Vivi, de ser essa voz. E aí, o medo de, e se ninguém aparecer? E se eu for criticada por estar fazendo esse evento e tal? Eu tenho a intenção, e daí o evento foi todo intencional, né? De que eu quero ser essa voz. E se é intencional que eu quero ser essa voz, as pessoas vão entender isso, né? Refleti, rezei, orei, pedi para que viesse a melhor palavra, os melhores momentos e as melhores pessoas aqui, né? E foi muito, e depois que eu tomei essa decisão, foi muito incrível, assim, porque eu tava na zona de conforto do tipo, dia a dia, faz uma live por semana, faz um post por dia, faz tarará, ajuda, tira dúvida, abre caixinha de pergunta. Eu tava ali no conforto desde o último evento de janeiro, né? Aí entrei na zona do medo, e aí faço, não faço, ai agora? Mas cancela tudo, interrompe o anúncio, quem já se inscreveu fala que não vai ter, e agora, né? Não, faz, se é essa a sua missão, faz. Eu decidi então que eu faria sim, que seria um curso muito denso, com muita informação que fizesse a diferença, não somente, e aí veio o porquê um pouco dessa aula de hoje, que fizesse diferença não apenas para o negócio de vocês, para a parte prática, mas que fizesse diferença para cada uma das pessoas que estivessem acompanhando e que depois vão ter acesso a esse conteúdo, vão ter acesso a essa aula, que isso depois vai ser disponibilizado lá no portal, vai ser disponibilizado para os alunos, enfim, isso aqui não acaba aqui hoje, né? Esse conteúdo depois, ele vai para outras, enfim, para mais gente, né? Isso vai alcançar mais gente depois no final. Então eu decidi que eu faria um curso e que a minha intenção é que se eu fizesse a diferença na vida de uma profissional, de uma pessoa, teria valido a pena. Com inscrição ou com não inscrição, eu daria oportunidade para mais gente se profissionalizar, teria valido a pena, né? E hoje, para mim, a minha sensação, meu sentimento é de super gratidão, né? Primeiro, por ter feito, por não ter desistido, por não ter ficado na paralisia. Porque o medo, como eu disse, ele te impulsiona a fazer, na verdade, ele não te impulsiona. O medo ou ele te paralisa, ele trava e muitas vezes te faz desistir, ou o medo, ele te impulsiona e ele te coloca em movimento. E aí, diante do leão, você sai correndo, né? Ou sobe na árvore, grita socorro, né?
Então, eu quero que esse medo, se vocês aqui estiverem nessa fase, indo da zona do conforto, que é aquela coisa que você vê que não tá boa, mas e que você tomou a decisão de crescer, que você tomou a decisão de evoluir, mas tem alguma coisa te paralisando, não permita que esse medo te paralise. Faça com que esse medo te impulsione, te coloque em movimento, te coloque para ir além, para você sair da zona do medo rapidinho e ir para a terceira fase, para a terceira zona, que é a zona de aprendizagem, né? E isso, gente, se você tá com esse sentimento, não se culpe, tá? Não se culpe, porque isso é normal. Eu passo por isso, tô compartilhando aqui com vocês que esse curso quase foi cancelado. Eu quase desisti da ideia. Falei, quer saber? Deixa pra abril, deixa pra maio. Sabe aquela história que muitas de vocês estão falando assim, esperar passar? Eu tive essa opção de esperar passar, né? E eu pensei nessa opção de esperar passar, de verdade, de coração, assim. Tanto que eu demorei para divulgar aqui para vocês o evento, porque eu tava insegura, eu tava com medo, eu tava em dúvida se eu ia fazer isso ou não. Mesmo porque um curso como esse dá muito trabalho pra gente. Quando a gente inventa, porque eu sou inventadeira, né? De história, de moda, de mudar, de sair da minha zona de conforto, isso eu me provoco a fazer isso com muita frequência, né? Isso automaticamente acarreta em muito trabalho. É anúncio, é organização, é tráfego, é conteúdo. Eu mostrei hoje nos stories só esse conteúdo que eu trouxe para vocês, eu escrevendo, que foi um conteúdo exclusivo, né, para essa semana, eu redigi 28 páginas de um arquivo aqui no Google Docs, né? Então, assim, é trabalhoso, mas se eu não tivesse saído da minha zona de conforto, eu não estaria chegando aqui no dia de hoje falando assim, valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque através da minha voz, que eu trouxe aqui pra vocês essa semana toda, teve gente que saiu da zona de conforto, teve gente que fez um post falando, eu posso levar alegria na sua casa, eu posso levar uma pequena comemoração, eu posso levar afeto para você e para sua família e para o aniversário do seu filho, e que fechou projeto essa semana, que colocou dinheiro no bolso da empresa, né, na conta bancária da empresa, e que se movimentou e que tava ali paradinha e tal, e no domingo me inscreveu à noite. Vivi quantas ideias boas, eu vou me mexer agora. Teve gente que fez post no domingo à noite, teve gente que fez post na segunda, teve gente que fez post hoje e me marcou hoje, né, no Eu Vou Viver de Festa. E daí, isso tudo pra mim dá uma sensação e um sentimento de gratidão muito grande por ter feito, por ter vindo aqui, por ter trabalhado tanto. O cansaço bate, mas quando a missão é maior, o cansaço vale a pena, né? E é essa sensação que eu tô aqui hoje e que eu queria dividir com vocês. Eu saí da minha zona de conforto, eu passei pela zona do medo, mas hoje eu posso dizer, isso acontece comigo na minha vida, gente, todo dia, toda semana, porque pensa numa pessoa que saiu da zona de conforto e se colocou numa situação nova, né? Principalmente, acho que de uns 3 anos pra cá, eu nunca fiz isso com tanta frequência como eu tenho feito agora. Confesso pra vocês que durante uns 10 anos da minha vida, eu tava numa super zona de conforto. Eu dava aula numa faculdade, eu prestava consultoria para os clientes, eu orientava projetos na faculdade dos alunos, projetos reais, eu tinha um salário fixo por mês, eu tinha, enfim, a minha vida, e eu fazia festa, que eu amava fazer festa de final de semana, né? Então, e o ateliê ficava muito ativo, eu tinha uma pessoa que me ajudava na produção, eu tinha uma gráfica excelente que cuidava de todas as impressões para mim, eu tinha parceiros ótimos, eu mandava festa pro Brasil todo, então eu tava muito feliz, porque eu tava realizada, né? E eu não precisava ter mudado. Eu não precisava, há quase 3 anos atrás, ter criado uma escola. Pensa que ideia, né? De criar uma escola online de negócio com tanta responsabilidade, colocar a cara para bater. Eu nunca tinha feito uma live na vida, até criar o marketing para festeiras. Eu nunca tinha gravado um vídeo na vida, até ter criado o canal do YouTube do Ateliê e depois ter criado o canal do YouTube do marketing para festeiras. Então, assim, de uns 3 anos para cá, eu me coloquei tão fora da minha zona de conforto que eu vou confessar pra vocês que hoje, pra mim, estar nela é algo que me incomoda e que me impulsiona a me colocar em movimento.
Então eu tô compartilhando isso para mostrar para vocês que somos humanos, não somos perfeitos e temos os nossos medos e as nossas inseguranças e isso é normal. Mas quando a gente tem consciência disso, fica muito mais fácil a gente sair dela, né? Então, o meu convite para vocês hoje, se você aí ainda tá em alguma área da tua vida em zona de conforto, saia dela, porque você vai ver que você tem um mundo para viver, né? E que a gente dá conta, porque às vezes o medo nos paralisa porque fala assim, e se eu não der conta? E se eu investir nisso e eu não der conta de vender? E se eu comprar esse equipamento novo e eu não tiver no que usar? Então assim, tomou a decisão, saiu da zona do conforto, passou pela fase do medo, bora, faz o negócio acontecer, porque daí não tem um caminho, é como se você tivesse queimado a ponte, né? Quando eu tomei a decisão há 2 anos atrás de deixar de dar aula numa faculdade onde eu tinha um salário fixo, por exemplo, CLT, foi uma queimada de ponte, eu queimei a ponte, ficou para trás aquele cenário, aquela realidade, e aí eu passei a empreender em tempo integral, através do quê? Da consultoria, que eu já empreendia, e do marketing para festeiras da minha escola, né? Então, não tô falando que é para vocês queimarem ponte, para você largar teu emprego, porque eu sei que muita gente tem outras atividades aqui. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero dizer é o seguinte, não deixe aquela situação que tá hoje mais ou menos seja suficiente para você, porque existe um mundo a ser vivido, uma vida a ser vivida. E pode ter certeza, essa vida vai ser vivida além da zona de conforto, além da zona do medo, tá? Então saiam da zona de conforto a partir de hoje. Porque zona de conforto não te traz nada, nem mudança, nem coisa boa, nem coisa ruim, nem nada. Porque até quando as coisas acontecem e não são tão boas, pessoal, trazem coisas ruins, eu falo que quando não dá certo a gente aprende, quando dá certo a gente comemora, né? Então até quando não dá certo é motivo pra gente falar, bom, mas eu fui, eu tentei, não deu certo, não deu, mas eu só saberia se ia dar certo ou não se eu tivesse ido. Se eu não tivesse ido, eu teria um não do mesmo jeito. E outra coisa também, sabe aquela coisa assim que às vezes eu brinco aqui, eu falo isso, mas eu vou me corrigir agora. Sabe quando a gente fala assim, tento sim, o não você já tem. Não, você não tem o não, você tem nada hoje, tá? Porque sim é algo, não é algo também. Vou dar um exemplo real. Pensa assim, eu vou tentar ligar para aquela cliente que o aniversário do filho dela tá chegando daqui 1 mês, eu vou tentar ligar para ela. Vai que eu recebo um sim, um não eu já tenho. Errado isso, gente. A gente fala isso, mas tá errado. Você não tem o sim e você também não tem o não. Sabe por quê? Você não fez nada. Você tá parada dentro da tua casa, do teu ateliê, da tua loja. Enfim, você não fez nada. E quando você não faz nada, você não tem nada. Você não tem nem o sim, nem o não. Então, se hoje você tá numa situação de não tenho nada, vá buscar o seu não. Ou vá buscar o seu sim. Claro, a gente vai buscar o sim, mas às vezes a gente volta com o não. Tá tudo bem, mas aí sim você tem alguma coisa. E com esse não você aprendeu, com o sim você comemorou, tá? Então, também é uma outra coisa que a gente vai aprendendo e vai se corrigindo ao longo da vida, né? Então, a zona do medo é o momento em que você entra em contato com novos aprendizados, com novos conhecimentos, tudo pela primeira vez. E tudo que a gente faz pela primeira vez dá um pouquinho de medo mesmo. E tá tudo bem, isso é normal. E aí entra a minha frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com vergonha de fazer live? Vai com vergonha mesmo. Tá com vergonha de gravar story, de aparecer, de dar cara pra bater? Faz com vergonha mesmo, põe um filtro bem bonito, tira sarro de você mesma, leve a vida com bom humor, de uma forma leve e vai, né? E aí a gente vai para a terceira zona, para a terceira fase, que eu adoro, né? Que são as 2 últimas fases, na verdade, que é a terceira fase, é a zona de aprendizagem, que é quando você começa a perceber e fala assim, nossa, eu tinha medo disso mesmo? Tá vendo? Essa sombra que eu via não era de um bicho tão grande, era só a sombra que era grande, mas o bicho até que era pequenininho e bem amigável, ele não era tudo que eu imaginava ser, não é tão difícil como eu imaginava que fosse. Precificar? Tá vendo? Agora eu tô aprendendo como faz, nem é tão difícil quanto eu imaginava. Nossa, eu achava que só empresas grandes poderiam ter lucro, mas agora que eu tenho lucro, recebi um depoimento agora que eu fiquei super emocionada mesmo, gente, meu olho encheu de lágrima, de uma pessoa que é minha aluna e tal, e ela falou, Vivi, eu tô tendo lucro pela primeira vez, né, agora, e é durante a pandemia, quando eu tô, né, quando tá todo mundo com volume menor de trabalho, e agora ela tá tendo lucro. Isso me emocionou, gente, de um tanto, e eu falei pra ela, escrevi um texto pra ela, você não sabe o quanto
Eu fico feliz em saber disso, de poder contribuir, mas mais feliz ainda de ver o seu crescimento, de ver a sua evolução e que você tem tudo para voar, sabe? Isso realmente me deixa muito feliz de ter essa oportunidade de, com o meu conhecimento, com a minha experiência, levar as pessoas a terem esse tipo de resultado, sabe? Enfim, e aí ela vê, e essas pessoas estão vendo que antes ter lucro era um monstro, era uma grande sombra. E conforme você vai chegando perto, você vê que essa sombra na verdade é pequenininha, de um bicho pequenininho, que você não precisava ter medo. Que é a mesma coisa de precificar, que é a mesma coisa de olhar para os números da sua empresa. Todo mundo tem muito medo de olhar, é a sujeira que a gente empurra para baixo do tapete. E não era para empurrar, né, essa sujeira embaixo do tapete, sabe? Tem que olhar para ela e ver que você dá conta dela, que você é superior a ela. E essa zona do aprendizado, na hora que você se coloca em movimento e você vê que o negócio é possível, é tranquilo e coisa e tal, e você consolida o que você tinha tanto medo na zona do medo e você vê que é tranquilo, que você dá conta, e aos poucos os desafios te ajudam a desenvolver as novas habilidades que você tinha, que você consegue aumentar seus conhecimentos. Gente, acredite, isso é uma gratificação, né? Isso é uma sensação de realização, essa é a palavra. É uma sensação de realização enorme, gigantesca, que eu quero que vocês tenham a oportunidade, né, de viver. Para então você chegar na zona de crescimento, porque é quando você alcança resultado. Na zona de aprendizagem, você se expõe àquilo que você tem medo, você observa que não era tão grande assim esse monstro que você estava criando só dentro da tua cabeça, que você dá conta. E daí na zona de crescimento é o momento da realização, né? É o momento de ter resultados, é o momento da colheita, sabe? E aí quando você chega nesse momento, que é o meu dia de hoje, que eu tô na zona de crescimento, que eu olho para trás e falo, por que eu tive medo disso? Por que eu achei que eu não devia fazer? Por que eu em algum momento pensei que eu não poderia fazer a diferença na vida das profissionais e das pessoas? Enfim, né? Por que eu pensei nisso? Porque eu tô na zona de crescimento, onde eu tô vendo os resultados que eu plantei e que eu tô colhendo nesse momento. E aí, nesse momento, sabe o que acontece? Que eu falei no iniciozinho da aula de hoje, desse conteúdo que eu tô passando pra vocês, que é esse sentimento de quero mais, entendeu? Vou fazer de novo. Por quê? Valeu a pena. E daí, na hora que você passa por esse ciclo do conforto pro medo, do aprendizado e do crescimento, você tá sempre disposto a aprender mais, a passar pelo medo de novo, a crescer de novo e tal. E daí isso vira um ciclo de crescimento na sua empresa, no seu negócio e na sua vida. Até quando você vai pro conforto e você sabe disso e você vai pro medo e vai pro aprendizado e vai pro crescimento, até quando isso acontece, você tem vontade de se expor a isso de novo, porque você sabe que lá na frente vai valer a pena, porque você já passou por isso uma vez e você vai passar isso por outras vezes, né? Eu acho que muitos de vocês aqui são mães, muitas de vocês aqui são mães, né? É a mesma coisa quando a gente tem primeiro filho, não dá aquela sensação de que você não vai dar conta? Vocês não tinham? Eu tive essa sensação na primeira filha. Nossa, será que eu vou dar conta? São muitas horas sem dormir, muitas noites sem dormir. Nossa, tem que amamentar, nossa, tem que cuidar. Ai, não pode cair, ai, não pode isso. Ai, é a hora do banho. Não tem aquela coisa do medo, do primeiro banho, do primeiro tudo. E daí você vê que você dá conta disso. E você supera e que é só alegria. Aí você vai lá e tem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, entendeu? É isso, gente. Inclusive eu não tinha pensado nisso até falar isso agora, essa analogia, mas tá aí. É uma analogia boa. É como a gente acha que a gente não vai dar conta nem dos filhos e depois a gente arranja outro, né? Eu tive 2 meninas, mas, por mim eu já teria o terceiro, o quarto, enfim. Mas tá tudo bem, fábrica tá fechada já. Bom, vamos lá. Caminhar por essas 4 fases é desafiador. Ninguém tá falando que é fácil, tá, gente? E ninguém disse que seria fácil. É desafiador mesmo. Agora, vou te contar uma coisa importante. Quando for desafiador, quando você falar assim, nossa, eu não imaginei que fosse assim, parabéns pra você. É sinal que você está na direção certa. Por quê? Não adianta mesmo a gente ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Não adianta eu plantar sementinha de tomate e esperar colher cereja. Não vai, gente. Planta tomate, nasce tomate. Certo?
planta maçã, colhe maçã. Então não adianta eu querer plantar as mesmas sementes, ou seja, fazer tudo do jeito que era, como sempre foi, e esperar que eu vou ter resultados diferentes, porque eu não vou ter. Então, esteja disposta a estar na incerteza, esteja disposta ao incomum, esteja disposta a fazer diferente aquilo que você sempre fez de uma maneira. Falamos isso, e hoje tá legal esse conteúdo porque eu tô conseguindo compilar um monte de coisa que eu falei durante a semana toda. Inovar nada mais é do que fazer aquelas coisas que você sempre fez de um jeito, fazendo de um novo jeito. Isso é inovar, né? Então é o jeito que você cria, o jeito que você decora, o jeito que você apresenta uma proposta, o jeito que você atende a cliente. Tudo você pode se colocar numa situação desconfortável e fazer diferente, fazer de uma nova maneira, né? Digamos assim, sempre encontre maneiras, formas de inovar, fazer as coisas acontecerem mesmo em momentos de incerteza, como esse, né? Que a gente tá vivendo agora. Às vezes pode ser difícil identificar que você tá na zona de conforto e saber como lidar com elas, então eu vou passar aqui para vocês algumas orientações bem práticas para ajudar vocês nesse processo, né? A primeira coisa é saber qual é o seu ponto de partida. Então pensa lá que você vai fazer agora uma longa viagem, vai ser uma jornada que começa agora. Então começa onde você tá agora. E nesse momento que você tá agora, é importante você identificar como que eu tô agora, tá bem? Como é que tá o clima? Que tipo de roupa que eu tenho que levar nessa viagem, nessa jornada, né? Então onde é que eu tô hoje? Eu tô feliz? Onde eu tô hoje, como eu tô, aquilo que eu tô fazendo, a maneira que eu tô fazendo, os resultados que eu tô obtendo. Eu gosto do que eu faço? Lembra, olha gente, isso eu tô recapitulando um pouco do Ikigai que eu falei lá na primeira aula, né? Do viver de festa. Eu gosto do que eu faço? Eu tô feliz onde eu tô hoje, né? O que eu preciso fazer caso eu não esteja feliz, caso eu queira conquistar outras coisas? O que eu tenho que fazer para alcançar isso que eu tanto desejo? E mais do que isso, o que está impedindo de eu alcançar, né? Esse desejo e aquilo que eu quero? Responder, gente, essas 4 perguntinhas, se eu tô feliz onde eu tô, se eu gosto do que eu faço, o que eu preciso fazer para alcançar o que eu desejo, o que tá me impedindo de conseguir o que eu quero, tudo isso vai te ajudar a entender onde você tá, quais são os seus objetivos e que passo que você dá, que estrada que você tem que percorrer para chegar, para atingir então aos seus objetivos, né? E importante lembrar que você não é o centro do mundo. Pense, isso é ótimo, né? Para ter a certeza que a gente não é o centro do mundo. Isso quer dizer que você não precisa ter vergonha nem medo de percorrer o caminho que você quer percorrer. Vou dar um exemplo, que tem um monte de gente aqui que me fala sempre: Vivi, eu tenho medo, tenho vergonha de aparecer nos stories, de me chamarem de blogueirinha, de me chamarem de influencer. Vivi, o que a minha família vai pensar? Vão tirar sarro se eu fizer um Reels mais engraçadinho. Gente, acredite, você não é o centro do mundo. Nem todo mundo tá olhando só pra gente, sabe? Essa preocupação tá dentro da nossa cabeça. E se alguém disser isso pra você, você fala: não, eu tô construindo a marca da minha empresa. Eu tô aparecendo que é pra aumentar a minha conexão com as pessoas. E na verdade você nem precisa dizer isso, porque a gente não tem que ficar dando satisfação. Mas enfim, você tem esse argumento: não, eu tô construindo a minha marca, tô aumentando a conexão com as pessoas. Se te chamarem de blogueirinha, ri. E tá tudo bom, tudo bem, leva na esportiva isso. Mas acredite, as pessoas não estão olhando só pra gente, tá? Isso é coisa da nossa cabeça. Porque cada uma das pessoas está preocupada com os objetivos delas, né? Com a estrada, com a jornada que ela tem que cumprir. Então, fique em paz. Você não tem que se preocupar com a opinião alheia. Define seu sonho, define suas metas e corre atrás dela. É isso que você tem que fazer a partir de hoje, tá? Outra coisa também, ninguém tá torcendo contra você. Tá aí um medo que eu tinha antes de eu abrir live. Ai, será que vão gostar do meu conteúdo? Será que vão aparecer? Essa era meu pior medo, meu maior medo, era de ninguém aparecer na live. Será que vão gostar do meu conteúdo? Será que não vai surgir algum hater em alguma live? Gente, isso nunca aconteceu, né? Porque a gente só pensa no de pior que pode acontecer. Mas você não pensa que de repente você vai atrair pessoas incríveis, que são pessoas que vão confiar no seu conteúdo, que são pessoas que vão aplicar o que você ensina e que vão ter resultados, que você vai poder contribuir com a vida de famílias, no caso aí de vocês.
Para pensar no lado bom, tudo de bom que aquilo que você vai fazer a partir de hoje vai trazer para você. E não só aquilo que pode dar errado, mas pense também aquilo que pode dar certo. Faz um mapa de visualização, eu falo para vocês, né? Faz um mapa dos sonhos, tangibiliza aquilo que você quer para tua vida, sabe? Então, ocupe-se da sua vida, dos seus sonhos e busque-os. Por quê? A vida é curta demais, gente, pra gente ser infeliz, né? Então, vai atrás daquilo que você almeja ser. Por quê? Você é o centro do seu mundo, não o centro do mundo, mas você tem que ser o centro do seu mundo. E você tem que atingir os seus objetivos e as suas metas de acordo com os seus sonhos e de acordo com os seus desejos. Nem que para isso você tenha que sair da zona do conforto, que você tenha que passar pela zona do medo, porque vai valer a pena quando você entrar na zona da aprendizagem e de crescimento, né? Faça o seu mundo girar. Não permita que a sua insegurança se transforme em certeza. O que é uma insegurança transformada em certeza? É quando a gente fala assim, isso não vai dar certo. Trabalhar com locação na minha cidade não vai dar certo. Veja, é uma dúvida, é uma hipótese que você já está afirmando que não vai dar certo. Acredite, se você afirmar que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo, né? E se você mudar? Olha, sei que é desafiador, sei que é bastante competitivo, tem bastante concorrente, né, nessa área de lojas de locação, mas eu vou fazer o meu melhor até dar certo. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô trazendo pro nível da consciência, eu não tô fazendo poliana, dizendo assim, imagina, não tô nem aí pra concorrência, vou fazer o meu e vai dar certo, vai ser lindo e eu vou dominar o mercado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, eu sou ciente, é concorrido sim, mas ok, eu vou fazer o meu melhor até dar certo. Não é e se der certo. Eu não tô aqui no marketing para festeiras para ver se vai dar certo. Não, eu vou trabalhar para dar certo. Isso, gente, muda muito a chavinha. Mas tem não sei quem que fala não sei o quê. Ok, é um direito da pessoa falar, tenho que eu tô aqui dentro dos meus princípios, dos meus valores, naquilo que eu acredito, naquilo que eu testei, naquilo que eu sei que dá certo, né? Então, eu vou fazer o meu melhor até dar certo e não se der certo. Isso também muda bastante coisa. Então, não deixa que aquilo que você acha que vai dar errado tornar uma certeza na sua cabeça, porque senão é certeza que vai dar errado, né? Então, em momentos desse processo de dúvida, de medo, de insegurança e tal, e quando você está entrando no processo de aprendizagem, é muito comum você se impor barreiras maiores do que elas realmente são. E isso tem até um nome, se chama autossabotagem. É quando você se sabota, né? Sabota a si mesmo. É quando você não se permite acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo e que você vai dar o seu melhor até as coisas darem certo, né? Não é porque alguém não conseguiu fazer, alguém teve insucesso, alguém não teve uma empresa lucrativa, alguém não teve uma empresa de decoração bem sucedida, e não é porque aconteceu isso com o outro que isso vai acontecer também com você, né? Eu gosto muito daquela frase, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então assim, pensa que você não sabe de um monte de gente que deu errado e que daí agora você vai dar o seu melhor para fazer a coisa acontecer. O único erro que vocês têm nesse momento é não começar, é não acreditar que sim, pode dar certo e que vale a pena sim sair da zona de conforto e se permitir viver outras coisas, navegar por outros mares e ver que tem vida além desse lugar quentinho e confortável que você acha que você tá vivendo, tá? Não precisa ser melhor do que ninguém para começar, basta começar. Você só precisa ser a pessoa que tem iniciativa em relação a fazer algo novo, diferente e principalmente algo que você acredita, tá? É isso, gente. Saiam da zona de conforto e vocês vão ver a vida de vocês prosperarem, crescerem e mesmo que dê errado, ainda assim você vai evoluir como pessoa, você vai evoluir do tanto que você vai ter aprendido durante o processo. Tão importante quanto chegar lá é curtir a jornada, é curtir a estrada, é curtir desde o primeiro passo, né? E aí é fazer as coisas que a maioria das pessoas evita com medo de falhar. E se você deixar esse medo de lado e começar, acredite, você já vai estar se diferenciando
de uma forma muito potencial, né? De uma forma muito potencializada em relação à maioria, em relação à manada, porque você não tá seguindo o que a manada tá dizendo. Eu poderia ter seguido a manada e falar, não é o momento, não faça o evento, não dê o curso, não converse com as pessoas, fique na sua casa de boa com as crianças e tá tudo certo. Eu resolvi não seguir a manada, eu resolvi me sair da zona de conforto, trazer um conteúdo de qualidade, e se alguém se beneficiou com isso aqui, se uma pessoa se beneficiou com isso, beleza, já valeu a pena. E dentro do processo, um monte de coisa não deu certo como eu imaginava? Não, mas vou tirar isso como aprendizagem e na próxima, porque vai ter próxima, eu vou fazer melhor. Sempre a minha próxima live é melhor, a minha próxima festa é melhor, o meu próximo projeto é o melhor, sempre o próximo vai ser melhor. Por quê? Eu vou estar mais experiente, eu vou poder ajudar mais as pessoas, eu vou poder levar mais alegria, eu vou poder levar uma voz para acalentar essas pessoas, né? Essa é a minha missão. E eu acredito muito na energia. Cada live que eu faço, eu falo, Deus, me inspira, coloca a palavra certa, que eu inspire mais pessoas, que eu seja uma voz importante. Isso é uma coisa que eu faço comigo mesma antes de eu estar aqui conversando com vocês, né? Mas não basta eu falar assim, universo, Deus, coloca a palavra, né? Que eu seja essa voz, que eu seja o intermédio, que eu ajude essas pessoas e coisa e tal, se eu não vir aqui falar. Isso é muito importante a gente falar, porque tem gente que tá esperando alguma coisa acontecer, mas não tá se colocando em movimento. E se você não se colocar em movimento, nada vai acontecer. Então você tem que seguir em frente. Então assim, é pensamento positivo e seguir em frente. Porque se você só pensar positivo e não fizer nada, não fizer por acontecer aquilo, pensamento positivo não vai acontecer nada. Uma vez, uma cidade teve um temporal muito grande, tarará, muita água. Ah lá, a Elvia já conhece essa história, que é aluna também. Teve uma enchente numa cidadezinha lá. E aí as casas começaram a encher de água e transbordar e tal. E daí as pessoas começaram a sair das casas, a fugir, a deixar tudo pra trás, pra sobreviver. Mas teve uma pessoa que não saiu da casa, né? Primeiro foi lá pra cima do sofá, depois pra cima da geladeira e foi pro telhado. E quando chegou no telhado, e a água subindo, né? Sabe o que aconteceu? Chegou uma pessoa lá com um barquinho de caiaque lá, sabe? Vem comigo, eu vou te ajudar a te salvar. Ele falou assim, não, tenho certeza que Deus vai me ajudar. Não precisa não, pode ir com o seu barquinho. Depois veio outra pessoa com um barco maior e falou, venha, eu vou te ajudar. Sai daí, você vai morrer, coisa e tal. Não, o universo lá vai me ajudar. Não, pensamento positivo, tenho certeza que vai acontecer, tá tudo bem e tal, né? Aí um helicóptero veio para tentar içar ele lá do telhado da casa dele, enfim, e ele não foi. Falou, não, tô bem aqui. E a água subindo. Gente, enfim, o pobre rapaz, enfim, morreu afogado, né? E aí, quando ele foi conversar lá em cima, né, com o ser superior, dentro das crenças aí de cada um, né, ele falou assim, poxa, por que eu tô aqui? Eu tinha certeza que você ia me salvar. Aí o universo fala assim, poxa, eu te mandei um barquinho, eu te mandei um barco, eu te mandei um helicóptero e você não subiu em nenhum deles. Você não fez a coisa acontecer. Depois você vai falar pra mim que eu não te ajudei? Te ajudei, eu tava lá, mas você não aplicou, você não fez a sua parte, você não fez as coisas acontecerem. Então, gente, essa coisa de pensamento positivo, ela é fundamental, porque se a gente tentar só alimentar nossa mente com notícia ruim, ficar assistindo telejornal, eu não sei se eu postei aqui no Stories ou se foi no meu pessoal, que era uma chargezinha e a imagem era de uma pessoa na TV, um cara na poltrona assistindo TV, vocês devem ter visto, porque essa charge rodou esses dias os WhatsApps, os Instagrams e coisa e tal. E é uma pessoa na poltrona assistindo TV. E na TV, o repórter tá falando assim, dicas pra você acabar com o medo, lidar com o medo durante essa situação toda e tal. Aí, o segundo quadrinho, ele desliga a TV. Né? Então, por quê? Pra gente não ficar se alimentando só de notícia ruim, só de tragédia e coisa e tal, né? Ah, vocês gostaram da história, né? Então é isso. Então ter pensamento positivo é muito importante, conta muito. Mas se você não fizer,
aquilo, se você só ficar pensando, nada vai acontecer na tua vida, né? Então o pensamento positivo é o universo te mandando aquilo que você precisa. É o universo te mandando vários barquinhos e vários helicópteros, mas se você não subir no barquinho, se você não subir no helicóptero, não vai acontecer nada. Você vai continuar no telhado da sua casa, na zoninha de conforto, a água tá subindo e você tá insistindo em não fazer nada. É uma escolha não fazer nada. Eu sempre falo disso, né, gente?